Olá pessoal, aqui é o professor Jefferson novamente com mais uma videoaula e agora vamos falar, né, dar continuidade ao nosso capítulo de calor, a primeira lei da termodinâmica, e essa é a nossa segunda aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a condução, irradiação e a convecção do calor e também falaremos sobre o trabalho de um sistema termodinâmico e a primeira lei da termodinâmica, né? Então, ao final dessa aula que nós trataremos do ponto central desse capítulo, que é a primeira lei da termodinâmica, certo? Bem, pessoal, nesses processos de transferência de calor por condução, irradiação e convecção do calor, né? O primeiro que nós vamos tratar é justamente a condução. Como que o calor ele pode ser tratado em experimento observando a sua condução, né, através de um material, como o material conduz o calor. Então aqui é o experimento que eu passo a descrever com vocês. Então imagine vocês que eu tenha dois corpos, né? Um corpo com temperatura T1 e um outro corpo com temperatura T2. Lembrando que o T1 é maior que o T2. Então o corpo quente está um pouco mais claro na nossa figura. Ele é um corpo, né? Com temperatura mais alta do que o corpo T2. O que ocorre aqui? A gente tem um material que separa os dois, que propicia a condução do calor, né, do corpo 1 para o corpo 2. Essa separação entre os dois corpos, o T1 e o T2, é de uma distância ΔX, na direção X, certo? Então, essa distância ΔX. De tal maneira que o nosso, né, o nosso condutor térmico aqui ele tem uma área A, certo? Então, no final das contas, o nosso condutor térmico tem uma área A e tem, né, um tamanho aqui, ó, ΔX. Beleza? E o que a gente está interessado nesse estudo experimental? Nós estamos interessados em entender, num tempo ΔT, durante um intervalo de tempo ΔT, qual a quantidade de calor, né? Qual a quantidade de calor flui do corpo 1 para o corpo 2. Então a gente está olhando no tempo ΔT, qual a quantidade de calor flui, né, do corpo 1 para o corpo 2. E isso, algumas coisas vão interferir nessa taxa de transferência de calor, né? Quais são elas, né? A gente pode olhar algumas coisas interessantes aqui. A minha diferença de temperatura, certo? Se a gente olhar ao longo do eixo X, né? A diferença de temperatura, a gente pode pensar na temperatura posterior, né? E a temperatura anterior. Então, a diferença de temperatura do T2, né, para o T1 dá T2 menos T1 menor que zero, porque a gente está escolhendo o corpo do lado esquerdo, né, com temperatura maior que o lado direito. Então, se a gente fizer a diferença de temperatura do corpo da frente com o corpo de trás, vamos ter uma temperatura, uma diferença negativa. Mas aí isso vai ser útil para quê? Para nossa definição, porque olha só, o ΔX, para acompanhar a definição do ΔX, porque o nosso ΔX, ó, ΔX é x2 menos x1, beleza? Então, a diferença, né, de posição do corpo x2, né, na posição x2 menos o x1, para dar esse ΔX. Para que isso, professor? Para que tanta coisa assim? É para a gente olhar esse indivíduo aqui, ó, que é o gradiente de temperatura, certo? Como que a temperatura muda ao longo do eixo X, né? E a gente vê que esse gradiente de temperatura, ó, é menor que zero, porque o ΔX é maior que zero, só que o nosso ΔT, né, a temperatura posterior menos a temperatura anterior, ela é menor que zero, certo? Então a gente está querendo olhar essa brincadeira aqui, ó, que é o gradiente de temperatura, porque o gradiente de temperatura que vai dar para a gente, certo? Quão rápido é essa transferência de calor, perfeito? E aí a gente pode olhar como que é essa taxa de transferência de calor, que eu estou chamando de H, que é o calor ao longo do tempo, observando o gradiente de temperatura, certo? Que é o ΔT sobre ΔX, nesse nosso experimento. E aí a gente chega a essa expressão, ó, experimental,
que essa taxa de temperatura, né, perdão, essa taxa de transferência de calor, ela depende de algumas grandezas, né? Ela depende desse K que eu estou chamando de coeficiente de quantidade térmica, certo? Depende do K e depende também da área, né? Da área do nosso objeto condutor de calor. A área de quem? A área aqui, ó, do nosso condutor de calor. Perfeito? Então, o que está acontecendo nessa expressão? Esse sinal negativo vem para compensar o quê? Compensar essa diferença de temperatura ao longo do eixo X. Beleza? Então, o sinal menos entra para isso. Porque eu estou olhando o fluxo de calor ao longo do eixo X. Então, eu estou olhando aqui, ó, se a gente fizer um desenho, estamos olhando né, como que o calor Q ele flui, né, do T1 para o T2. Então, ele tem uma direção de fluxo, né? Tem uma direção de fluxo e flui do T1 para o T2. Perfeito? Então, é essa expressão que vai nos dar, a expressão, né, experimental, é que vai nos garantir a direção correta desse fluxo de calor que flui do T1 para o T2. Beleza? E aí entra também na jogada o coeficiente de condutividade térmica, né? Quanto maior, né, o K, né, quanto melhor será um condutor térmico. Perfeito? Então, bons condutores térmicos, né, vão ter valores melhores de K, como está na nossa tabelinha descrita no nosso livro texto. Certo? Então, é essa expressão que nós vamos utilizar em todas as nossas análises aí de processos de condutividade térmica. Beleza? Como que o calor flui, né, de um corpo para o outro em um processo de condução do calor através de um material. Transferência de calor em um processo convectivo, né, por convecção. Então nós vamos recorrer novamente àquele nosso desenho da água, né, naquele caso em um lago, no comportamento anômalo da água. E aqui não é muito diferente, porque aqui vão surgir, né, as nossas correntes convectivas de maneira semelhante ao que ocorreu, né, no caso do lago se congelando lá, quando a gente analisou o comportamento anômalo da água. Aqui também não é diferente essa situação. Que desenho é esse, professor? O que a gente tem aqui? Nós temos uma chaleira, certo? Uma chaleira, e essa chaleira, né, uma panela, uma chaleira, está aquecendo água. E embaixo aqui a gente tem, né, o fogo, um foguinho aqui, né, esquentando a água. E a gente sabe que, né, essa chama aqui vai esquentar essa água. E o que vai ocorrer aqui? Vão ocorrer algumas coisas curiosas. As porções de água que estão aqui embaixo, né, a gente aquece elas, e essas porções de água, elas ficam menos densas. Vocês lembram lá, quando a gente aquece um líquido, né, a densidade dessas porções de água vão ficar menos densas. Perfeito? Ficando menos densas, o que elas fazem? Elas vão, ó, para cima, né, seguindo essa corrente convectiva. Então aqui eu tenho um grupo, né, de moléculas de baixa densidade. Ó, moléculas de baixa densidade vão para onde? Vão para cima. E o que ocorre com as moléculas de alta densidade? Quem tem alta densidade em um fluido, o que ele faz? Ele desce, ó, ele vai descer, né? Ele vai descer, ele faz esse fluxo inverso, né, das moléculas quentes de baixa densidade. Então, as moléculas de alta densidade vão descer. Então, aqui a gente tem as moléculas, né, de alta densidade, as moléculas frias, perfeito? Então, essas moléculas aí, ó, têm alta densidade, elas vão para o fundo. Aí cria-se, então, ó, essa corrente convectiva, né, essa dança aqui, ó. Moléculas de alta densidade descem, moléculas de baixa densidade descem, tentando fazer o quê? Tentando atingir o equilíbrio térmico, né? Todo esse processo convectivo em busca da homogeneização de todo o líquido, né? Fazer com que todo mundo atinja o equilíbrio térmico com essa temperatura alta que está sendo colocada aqui embaixo na nossa chaleira. Então esse é o fenômeno conhecido como convecção, né? Que é o processo de transferência de calor em fluidos e líquidos. Num fluido, isso também ocorre, né, de maneira natural, isso ocorre também. A gente tem, né, a troca de calor no fluido
em um gás, por exemplo, um fluido que seria um gás, a gente também tem isso, que só ocorre de maneira natural. E aí a gente tem essa, né, essa dança convectiva em um fluido ou um gás buscando o equilíbrio térmico. Perfeito? Bem, pessoal, transferência de calor por irradiação. Bem, como nós sabemos, os corpos eles buscam o equilíbrio térmico, né? Também transferindo o seu calor por meio de radiação. Então aqui nós temos uma figura que ilustra essa situação, né? Um corpo com determinada área e temperatura T, né? Ele tenta dissipar o seu calor, estabelecer o equilíbrio térmico com a sua vizinhança por meio, né, da dispersão desse calor através da sua radiação, né? Ele irradia calor no seu meio. É o que o Sol faz, né? Então o Sol ele irradia, né, toda a sua energia nos seus vizinhos, né? Essa radiação vem para a Terra e é toda a energia que nós temos aqui oriunda do Sol, né? Todos os processos energéticos aqui eles existem graças à irradiação da energia do Sol até o nosso planeta. E a gente pode montar um modelo, como eu passo a descrever agora, de como que ocorre, né, a taxa de transferência de calor no tempo por meio do processo de irradiação. Então nós estamos preocupados sempre com essa grandeza, né, como que o calor, né, flui ao longo do tempo, né, de um corpo para outro, e agora analisando essa questão dele distribuir esse calor ao longo do tempo por meio de uma radiação. Então olha só, esse processo vai depender de algumas características do corpo, né? Uma delas é, por exemplo, a sua área. Quanto maior a área de um corpo, né? Quanto maior essa área do corpo, maior será essa quantidade de calor que o corpo vai poder irradiar ao longo do tempo. Outra grandeza que também é importante destacar é a emissividade do corpo, né, que é uma característica de cada corpo. Cada corpo tem uma grandeza chamada emissividade. Também é importante destacar a temperatura, né, a variável mais sensível desse processo. Quanto maior a temperatura, vamos ver que esse termo vai com a ordem quarta, né, maior será a taxa de transferência do calor ao longo do tempo. E a gente pode descrever, né, vou fazer uma descrição de um resultado experimental, que é a lei de Stefan-Boltzmann. A lei de Stefan-Boltzmann estabelece que essa taxa de transferência de calor ao longo do tempo, que a gente chama de H, ela é a área vezes a emissividade do material, vezes uma constante sigma, chamada constante de Stefan, vezes a temperatura à quarta potência. Veja aí que aparece a temperatura à quarta potência. Ou seja, essa quantidade de calor, né, dissipado ao longo do tempo por radiação é extremamente sensível com a temperatura na sua quarta potência. Então essa aqui, para a gente, é a lei de Stefan-Boltzmann. Certo? E essa constante sigma vale 5,6710 a menos 8 watt, né, energia no tempo, por metro quadrado vezes Kelvin à quarta potência, chamada de constante de Stefan-Boltzmann. Tudo bem? Então essa é a lei experimental de 1879, proposta pelo Stefan, que resume para a gente, né, nessa perspectiva que estamos analisando agora, como que um corpo, né, dissipa energia ao longo do tempo em um processo de irradiação. Então ele irradia sua energia no espaço, né? E essa é a lei experimental que a gente vai utilizar nas nossas análises. Tem uma situação muito interessante que é quando a gente tem o ambiente envolvido no processo. Então imagine você, que eu estou desenhando aqui agora, uma caixa para simbolizar o ambiente, né? Então a gente tem um ambiente, essa é a temperatura do ambiente, perfeito? E a gente vai colocar esse corpo dentro do ambiente. Então todo o corpo está dentro de um determinado ambiente, certo? O nosso corpo está lá no ambiente. Então, o ambiente está com temperatura TA e o nosso corpo com temperatura TC. E a gente quer estudar como que é, né, a transferência de
calor ao longo do tempo de um corpo para o ambiente ou do ambiente para o corpo, né? Isso vai depender do quê? Vai depender se a temperatura do corpo é maior que a temperatura do ambiente ou o contrário, né? Se a temperatura do ambiente é que é maior que a temperatura do corpo. Então a gente pode pensar nessas duas situações, né? Para esse corpo em um ambiente com temperatura TA, né? A temperatura do corpo TA, o que a gente pode escrever? Que a taxa de transferência de calor, né, ao longo do tempo é a área, né, a lei de Stefan Boltzmann, emissividade constante de Stefan Boltzmann. E aqui aparece para a gente a diferença, ó, da temperatura do corpo e a temperatura do ambiente, perfeito? Temperatura do corpo e a temperatura do ambiente. Aqui para a gente, ó, é TA, certo? TA, temperatura do ambiente. TA. Beleza? Para um corpo em um ambiente TA. E aí, algumas coisas curiosas vão aparecer. Olha só. Se a temperatura do corpo for igual à temperatura do ambiente, o que acontece? O sistema está em equilíbrio térmico, né? Está todo mundo em equilíbrio térmico. Agora, se a temperatura do corpo for maior que a temperatura do ambiente, né? Se o corpo, né, tiver uma temperatura mais elevada que o ambiente, o que ocorre? Esse corpo está se resfriando. É a sua chaleira que você tirou lá do fogão com água fervendo e colocou, né, sobre o ambiente. Então, a temperatura do corpo maior que a temperatura do ambiente. O que acontece? O seu corpo vai resfriar, né? Ele vai dissipar a sua energia em forma de calor em um processo de irradiação, beleza? E vai esfriar. E pode ocorrer o contrário também, né? O nosso corpo pode ter temperatura menor que a temperatura do ambiente, né? Pode ter temperatura menor. Por exemplo, um gelo. Você pega o gelo, né? Tirou o gelo lá do congelador, colocou em cima da mesa e, obviamente, todo o ambiente vai, né, irradiar sobre ele, sobre esse outro corpo, buscando estabelecer o equilíbrio térmico, né? Tudo é sempre visando estabelecer o equilíbrio térmico. Perfeito? Então essas três situações podem ocorrer. Perfeito? Essas três situações podem ocorrer. O corpo pode estar em equilíbrio térmico, ou seja, essa taxa de transferência de calor, né, é nula. Se está em equilíbrio térmico, não tem transferência de calor, nem do ambiente para o corpo, nem do corpo para o ambiente. Mas pode ocorrer essas outras duas situações, né? Essa primeira que eu descrevi, equilíbrio térmico. Essas outras duas, o corpo se esfriando, né? Corpo com temperatura maior, ou o corpo se aquecendo. Perfeito? Daqui a pouco a gente volta com mais um detalhezinho interessante. Muito bem, pessoal. Trabalho do sistema termodinâmico e a primeira lei da termodinâmica. Trabalho de um sistema termodinâmico. Nesse tópico vamos tentar entender como que um sistema termodinâmico realiza trabalho. Mas antes de tratar exatamente desse ponto, temos que entender como que um sistema termodinâmico interage com a sua vizinhança. Então aqui eu estou mostrando para vocês um sistema termodinâmico específico, né? Como a gente já havia comentado, não dá para a gente tratar de um sistema termodinâmico qualquer, temos que especificar razoavelmente bem para que possamos entender essa dinâmica. E nada melhor do que um gás para simbolizar o nosso sistema termodinâmico. Então, como que seria esse gás? Para a gente, nesse modelo aqui detalhado, um gás é isso aqui, ó, bolinhas, né? Bolinhas em uma caixa simbolizando as moléculas em um gás. E esse gás ele vai interagir com o meio ambiente de duas formas, trocando calor, certo? Então, vai trocar calor com uma fonte de calor. Essa fonte de calor pode ceder calor ao gás, o gás vai aquecer, certo? Mudar os seus parâmetros. E pode também retirar calor do gás. E esse gás também pode realizar trabalho empurrando essa tampa aqui, ó, que encerra o gás, né, que tampa o gás. E pode também receber energia desde que nós, né, o agente externo, né, quem está fora do sistema, empurre o gás, ó, empurre ele, comprimindo o gás, armazenando mais energia nesse gás. E aí, nesse modelo, é muito interessante que nós podemos fazer essa jogada de
comprimir o gás via essas bolinhas de chumbo aqui, introduzidas nessa caixinha. Então nós podemos colocar bolinhas comprimindo o gás e fazendo com que ele aumente a sua capacidade de posteriormente realizar trabalho, certo? Completando a descrição deste nosso sistema, ele é composto também por essas paredes aqui adiabáticas que não permitem o que? A troca de calor nas laterais com o meio ambiente. Então esse aqui é um sistema, né, ideal que nos dá a possibilidade de estudar as várias maneiras com que nosso gás interage com o meio ambiente. Então aqui nós temos paredes que nós chamamos de adiabáticas, que não permitem a troca do calor por elas. Aqui nós temos, né, um reservatório térmico e que permite a inserção, né, a introdução de calor ou a retirada de calor do gás. E aqui nós temos bolinhas de chumbo que nos permite, né, a compressão, né, comprimir o gás, mudar o seu volume, diminuir o volume do gás, né, abaixando aqui essa tampa, diminuindo o volume do gás, ou permitindo, por exemplo, que o gás expanda, né? Se a gente tirar bolinhas aqui, devagarzinho, eu posso tirar bolinhas, né, uma bolinha depois da outra, e vou permitir que o gás, né, aumente o seu volume, expanda, né, aumente o seu volume. Perfeito? Aí a gente está interessado numa grandeza que nós já havíamos comentado anteriormente, que é o estado do gás. A gente está estudando, né? Nós queremos estudar, analisar qual a dinâmica envolvida no estado do gás, que para o gás é definido como sendo a pressão, o volume, né, e a temperatura. Quando falarmos de pressão, volume e temperatura do gás, nós já saberemos qual é o estado termodinâmico daquele gás. Perfeito? E nessa jogada de estudar o estado, nós não estamos olhando apenas aquele estado, mas sim como que um estado, né, migra para outro estado, né? Então nós temos aqui um estado A, certo? De pressão A, volume A, temperatura A. Depois esse sistema vai para um outro estado B, VB, temperatura B. E essas mudanças, né? Essas mudanças, elas podem ocorrer de diversas formas, né? Eu posso aquecer o gás, pode comprimir o gás. De diversas maneiras nós podemos mudar o estado termodinâmico do sistema. E vamos analisar algumas possibilidades. Nós temos, né, catalogados algumas possibilidades de mudança de estado desse sistema, que nós chamamos de processos. O primeiro deles, que eu vou descrever agora, é o processo isocórico. O que é isso, pessoal? O que vem a ser o isocórico? Isocórico vem de impossibilidade de mudar o volume vai permanecer o mesmo. O iso aqui, né, de mesmo, isocórico. Isovolumétrico. Então o volume vai permanecer constante, olha só, variação do volume, né, zero, ou seja, o volume não muda. E como é que a gente vai fazer isso? A gente sai de uma pressão PA, volume VA, perfeito? Temperatura TA e vai para outra pressão PB, a pressão mudou, o volume permaneceu o mesmo e a temperatura também mudou. Professor, mas o que aconteceu aí para que o volume ficasse constante? Nós simplesmente travamos aqui, ó, se você olhar, a gente põe uma trava aqui na tampa, né? A gente põe uma travazinha. Travou o volume, qualquer processo que você imaginar a partir do momento que você travou o volume é um processo isocórico, um processo isovolumétrico. Ah, eu posso colocar calor e travando vai ser um processo isocórico? Vai. Posso retirar calor? Também. Então eu posso tanto colocar calor quanto retirar calor nesse processo isocórico, perfeito? Tanto faz, né? Tirando calor ou colocando calor, mantendo sempre aquela trava na tampa do nosso gás, o volume vai permanecer constante. Outro processo que a gente tem bem catalogado já são os chamados processos isobáricos, né? De pressão constante. Então a gente sai de uma pressão PA, VA, TA, eu posso tanto retirar calor quanto colocar calor, e eu vou tentar manter aqui, ó, tentar manter sempre a pressão constante. Professor, mas como é que a gente faz isso? Imagine você, eu coloco calor no sistema, deixo, né, que o sistema
nosso gás expanda, né? Não vou travar o pistão. Se eu travar o pistão, vai ser um processo isovolumétrico de novo. Então, não vou travar o pistão. Mantenho o pistão livre. Coloco calor. Coloco uma quantidade bem pequena de calor, né? Aí eu vou e coloco um medidor de pressão, né? Tento medir a pressão. Se a pressão escapou um pouco, aumentou, por exemplo, eu vou e deixo que o sistema relaxe, fazendo o quê? Retirando uma bolinha dessas. A gente sabe que se a gente retirar uma bolinha, a gente vai despressionar ou descomprimir aí, né, o nosso sistema. Então, retirando a bolinha, eu tento voltar à pressão que estava antes. Então, é uma dinâmica experimental. A gente faz toda essa jogada, essa brincadeira, experimentalmente. Coloquei um pouquinho de calor, a pressão escapou, retiro uma bolinha. Retirei uma bolinha, voltei para a pressão que estava antes. E vou fazendo de maneira bem lenta até que eu chegue em um volume, né, macroscópico, observável, e também observo que a temperatura mudou. Então essa é a dinâmica experimental num processo isobárico. No processo isotérmico, que a gente passa a descrever agora, a dinâmica é a mesma. Imagina só que num processo isotérmico eu tenha, por exemplo, ali, ó, a pressão PA, o volume VA, a temperatura TA. Agora, a dinâmica aqui com as bolinhas vai ser mais útil, né? No processo isobárico, eu poderia simplesmente deixar o pistão liberado aí, que a pressão permanecer constante, aumentando, colocando calor. No processo isotérmico, isso se torna mais relevante, né? Que é o seguinte, eu estou com a pressão PA, volume VA, temperatura TA, e aí eu tento manter a temperatura constante. Né? O processo de relaxação ali, né? de tentar melhorar a agitação das moléculas, a gente já sabe que tem ligação direta com a temperatura. Né? Então eu coloco calor, obviamente que se eu introduzir calor mantendo minha tampa aqui sempre né, liberada, a gente sabe que se colocar calor a temperatura vai mudar. Mas aí eu tento deixar o sistema relaxado, olha só, tirando bolinhas. Eu tiro bolinha, tiro uma, tiro duas, né? Buscando o quê? Buscando manter a temperatura do sistema, né? Igual ao que estava antes de introduzir aquela quantidade diminuta de calor. Então, se por acaso eu coloquei um pouquinho de calor, a temperatura escapou, eu vou, tiro, né? Tiro uma bolinha aqui de dentro da caixa, certo? E aí eu vou fazendo essa jogada de introduzir calor e tirar bolinhas até que eu saia, né, do estado A e chegue ao estado macroscópico B, certo? Saio do estado A, chego ao estado B. Um estado de pressão A, volume A, temperatura A, e vou para o estado de pressão B, volume B, e a mesma temperatura que estava antes. Certo? Então eu saio de um estado, vou para o outro, isotermicamente, nenhum processo isotérmico. Certo? Simplesmente, né, nesse procedimento experimental, tentando sempre resgatar a temperatura que eu tinha antes. Né? E o outro processo mais simples de todos, né, em termos assim de descrição, é simplesmente um processo que a gente não coloca calor. É um processo adiabático. Né? Professor, mas como é que é isso? A gente vai mudar as variáveis do sistema sem introduzir calor, né? Até agora, em todos os processos aí você manteve calor. A gente pode fazer isso. Simplesmente não ligo a fonte. A fonte aqui, ó, a fonte está desligada. A fonte ela não trabalha nem para aumentar o calor, nem para colocar calor, nem para retirar calor. E todas as variáveis do sistema vão mudar nesse processo. Por exemplo, se a gente não colocar calor e retirar calor, mas, por exemplo, introduzir aqui, ó, bolinhas. Eu posso introduzir bolinhas aqui nessa caixa. Vou aumentar, né, a pressão nesse procedimento, né? Então eu saio na pressão VA, volume VA, temperatura TA, né? Vou para uma outra pressão B, né? Depois volume B e temperatura B. A gente percebe que tudo muda, né? Aí nesse processo de colocar bolinhas, o que acontece? Coloquei bolinhas, a pressão vai aumentar, né?
a pressão vai aumentar, o volume vai diminuir, certo? E o que acontece com a temperatura é de se esperar que ela também aumente, né? A temperatura também vai aumentar nessa brincadeira da gente comprimir o gás. Mantendo quem? Mantendo aqui a nossa fonte de calor desligada nessa dinâmica, certo? Então essa é é toda a história envolvendo as trocas de calor e trabalho em um sistema termodinâmico. Esse sistema é o sistema que a gente mais vai recordar na hora de tentar entender, né, na hora de tentar compreender o processo isocórico, né, que eu acabei de descrever, o processo isobárico, o processo isotérmico e o processo adiabático. Quando falar nesses 4 processos, é bem mais fácil lembrar desse sistema para tentar entender como que esses processos ocorrem. Bem, pessoal, continuando a análise nossa de tentar entender, né, como que um sistema realiza trabalho, então eu refiz aquela figura e agora o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? A gente tem o nosso sistema, né, nossas bolinhas, nosso gás aqui no sistema termodinâmico, compõe nosso sistema termodinâmico. E aí o que a gente está imaginando é o seguinte, pensem vocês aí, eu tenho então o gás, certo? E essa tampa ela tem uma área A, estou destacando aqui a área A, e a pressão do gás é P, perfeito? E aí o que a gente vai imaginar aqui é que esse sistema ele vai se deslocar em uma altura que eu estou chamando aqui de DH, né, uma altura infinitesimal, uma diferencial DHzinho, certo? DHzinho. E aí o sistema é que empurra essa tampa nessa altura infinitesimal. Então, de alguma maneira, o sistema ele empurrou, né, essa tampa, o sistema que eu digo o gás que está aqui, e empurrou a tampa nessa quantidade, nesse valor diferencial aqui infinitesimal DH. E aí tem algumas coisas interessantes para a gente analisar. O trabalho realizado, né, nesse processo, ele sempre é dado por força vezes o deslocamento, certo? Se a gente olhar, sempre a gente vai escrever como a força, né, vezes o deslocamento, nesse caso aí, DHzinho, que é o nosso trabalho, ó, pequenininho também, né, um trabalho infinitesimal, nesse processo de empurrar essa tampa nessa quantidade DH, beleza? Só que se a gente olhar, a pressão, ó, a pressão do gás, pressão interna do gás, é o que? É a força que o gás exerce dividido pela área, pelaquela área A que nós destacamos lá. Então a gente pode escrever simplesmente, né, que a força é a área vezes a pressão, perfeito? Força é a área vezes a pressão. E aí a gente pode melhorar um pouco a nossa análise, nosso F vezes DH, da seguinte forma, olha aí, ó, DH então, o DHzinho, né? O DW, perdão, o DWzinho eu posso escrever como sendo a pressão vezes a área grandona, né? Vezes o DHzinho, né? DH minúsculo. Não, então isso vai ser o que? Nosso trabalho infinitesimal. Essa quantidade aqui, ó, é o valor pequenininho, né, de volume que abre, né, que se abre nesse processo aí do gás empurrar a tampa. Então eu posso escrever simplesmente, ó, que esse trabalho infinitesimal, né, é nada mais nada menos que a pressão vezes esse infinitésimo de volume dV, certo? Então dW é simplesmente PdV, certo? PdV é o trabalho infinitesimal do gás ao empurrar aquela tampa naquele valor também pequenininho de altura, beleza? Aí como é que fica o cálculo do trabalho então? Se a gente tiver uma mudança macroscópica, né, um valor macroscópico, eu saio então de uma pressão PA, um volume VA, TA e vou para um valor macroscópico PB, VB, TB. Como é que fica o trabalho nesse processo? Então eu reescrevo o DW lá, ó, DW, né? Então pensando em que o volume não, né, mudou, tem que ter mudado. O DW, né? Lembrem lá, ó, que o volume, né? A variação do volume é diferente de zero. O volume vai mudar, tem que mudar, claro, né? Não é processo isovolumétrico aí, um processo qualquer, né?
Beleza? Então, reescrevo aqui essa expressão dW igual a PDV, PDV está aqui, certo? E a gente integra os dois lados, integro de A até B, dos dois lados. E do lado esquerdo, a gente vê ó, que aparece lá ó, o trabalho total, né? Porque se eu for somar todos os trabalhos infinitesimais de A até B, vou somando todos esses trabalhinhos aí, de A até B, né? Então, a integral do dW me dá o W total aqui nesse procedimento. E aí, então a gente fica com um resultado importante, que a gente vai usar demais no nosso curso, que é exatamente esse aqui. Trabalho total, né, vai ser integral de um estado A até um estado B de PDV, certo? Esse resultado é de suma importância, é muito importante. Esse resultado nós vamos usar demais, né? Uma vez dado como que a pressão muda com o volume, a gente pode calcular o trabalho, certo? Em vários outros processos, a gente vai usar muito essa expressão aí. Bem, pessoal, energia interna e a primeira lei da termodinâmica, certo? A cada estado do sistema, né, designado pelas variáveis P, V e T, nós vamos associar, né, também o estado energético, designado pela letra U, que a gente chama de energia interna, certo? Essa é a energia interna. Bem, como a gente já sabe, desde da mecânica, um estado do sistema também designa, né, também está relacionado, né, aquelas variáveis de estado também estão relacionadas ao estado energético do nosso sistema, né? Na termodinâmica não é diferente. Quando a gente falava lá na dinâmica que uma determinada partícula estava numa posição com uma velocidade, então a gente associava aquela posição e velocidade uma energia total, né? Energia potencial mais energia cinética. Aqui na termodinâmica não é diferente. A gente tem também a energia total do sistema que a gente chama de energia interna e está associada ao estado, né, do sistema. Perfeito? Então, definindo dessa forma, a gente tem para o estado A uma energia interna A e essa energia muda, né? O estado energético muda para o estado B. Perfeito? Então, se a gente sai do estado A, vai para o estado B, o estado energético do sistema muda, porque as variáveis de estado mudam e mudam junto com ele, né? Junto com essa mudança, vai ocorrer também a mudança de estado energético. Tudo bem? Como é que isso pode ocorrer, né? Essa mudança de energia interna pode ocorrer no caso, né, desse sistema termodinâmico que a gente está descrevendo agora, nós utilizamos para analisar a energia interna, de duas formas. Nós podemos ter essa mudança, né, saindo de um estado A, indo para um estado B, e analisando essa variação de energia interna, ΔU igual a UB menos o A, essa variação pode se dar de duas formas nesse modelo que nós estamos tratando aí. A gente pode mudar essa energia interna, né, mediante a introdução de calor, né, colocando calor ou retirando o calor. A gente vai mudar o estado energético, né, sai do estado A, vai para o estado B. A gente pode tanto fazer essa mudança colocando o calor no sistema, quanto também retirando o calor do sistema. Então, dessas duas maneiras, a gente vai mudar o estado energético do sistema. Sai do estado B, vai para o estado A. Perfeito? Então, dessas duas formas, a gente vai ter a mudança energética do nosso sistema. Perfeito? E a gente pode olhar também a questão do trabalho, como que o trabalho influencia a mudança energética. O trabalho também vai influenciar a mudança energética. Via que se o sistema realiza trabalho, então ele está gastando a sua energia, né? Vai mudar a energia interna do sistema. E se a gente comprime o sistema, se nós realizamos um trabalho sobre o sistema, também, né, nós mudaremos o estado energético do sistema e nesse caso aí a energia vai mudar positivamente. Vamos olhar agora como é que funciona essa dança, né, essa ciranda aqui de colocar calor e retirar calor, realizar trabalho e permitir que o sistema realize trabalho na mudança, né, da energia interna do sistema. Então, se a gente coloca calor positivo vai entrar, né?
Q maior que zero, a variação da energia interna é positiva, ou seja, eu estou indo para um estado energético maior, né? Maior energia. Então é de se esperar que a variação seja maior do que zero. E agora, se a gente retira calor, né? Se o calor flui de dentro do sistema para fora, Q menor do que zero, então a energia interna vai diminuir. O estado energético a qual o sistema vai é menor do que o estado anterior. E no caso do trabalho, há uma peculiaridade, né, uma diferençazinha curiosa, que é o seguinte: se o sistema realiza trabalho, o trabalho W é maior que zero. O que quer dizer isso, professor? Trabalho maior que zero. Trabalho maior que zero é o trabalho do sistema. Então, se a gente olhar aqui para o nosso gás, volta a olhar para o gás de novo. Trabalho maior que zero, o que quer dizer? O gás vai empurrar essa tampa para cima, certo? Vai empurrar a tampa, expandindo aí o seu volume, né? Aumentando o seu volume. E o sistema que realiza o trabalho, perfeito? Sempre a gente está olhando esse W como sendo o trabalho do sistema. Perfeito? O trabalho do sistema, não o trabalho que nós realizamos sobre o gás. O trabalho que o gás realiza. Mas se o gás realiza trabalho, ele perde energia. Perfeito? Então, se ele realiza trabalho, olha lá, ó, a variação da energia interna vai, né, ser negativa. Ou seja, ele sai do estado A, vai para um estado B. Então, ele vai para um estado energético, né, menor do que estava antes. Por quê? Porque ele gastou energia realizando trabalho. Agora, se o trabalho dele é negativo, ele ganha energia. Por quê? Porque se ele tem um trabalho negativo, ele né, foi comprimido. Alguém realizou trabalho sobre o gás. Porque o gás, por si só, ele não vai realizar um trabalho negativo. Né? Não tem como o gás puxar a tampa. Né? Isso não existe. Né? Então, se a gente olhar a tampa aqui do nosso sistema, o gás ele não tem condições de puxar a tampa, mesmo se fizesse, isso não faria sentido algum, né? Então o gás ele não puxa a tampa e dessa forma a gente é que tem que comprimir o gás. Nós, né, o agente externo, né, no caso eu estou me referindo a nós como agente externo, diferenciando do gás. O agente externo realiza o trabalho sobre o sistema, de tal maneira que o trabalho do sistema é negativo, e nessa condição, né, trabalho negativo, ele vai armazenar energia interna, então ele vai para um estado energético maior do que estava antes. Por quê? Porque alguém, né, comprimiu o gás, fez com que ele armazenasse energia. E a gente pode sintetizar esses resultados todos, que são resultados experimentais, na primeira lei da termodinâmica. Como é que é a primeira lei da termodinâmica? A variação da energia interna é o calor menos o trabalho. O que quer dizer isso, professor? Ou seja, a energia interna sempre vai aumentar, né, se o trabalho é positivo, e ela sempre vai diminuir se o trabalho, né, for positivo. Ou seja, se o calor for positivo, ele ganha energia, mas se o trabalho for positivo, ele perde energia. E a gente não precisa olhar em termos de positivo e negativo, a gente pode olhar assim: se o sistema, né, ganha calor, ele aumenta a energia interna, mas se o sistema ele realiza trabalho, olha lá, ó, se ele realiza trabalho, ele perde energia, a energia interna diminui, beleza? E aí a gente pode olhar de outra forma também, né? Se o sistema é resfriado, né, ele perde energia, né? Se ele permite que calor flua do sistema para fora, ele vai perder energia. E também, se nós, né, empurrarmos a tampa comprimindo o gás vai realizar um trabalho negativo, vai aparecer um menos aqui, ó, vai aparecer o sinal menos aqui, vai cancelar com esse menos, de tal maneira que o resultado, né, do A para o B, comprimindo o gás, o sistema vai ganhar energia. Perfeito? Bem, pessoal, a gente pode explorar melhor, né, um pouco mais, né, não melhor, mas um pouco mais a primeira lei para duas situações curiosas. Né? A gente pode pensar, por exemplo, num processo infinitesimal. Para um processo infinitesimal, o que a gente tem? Uma pequena quantidade de calor, ou, por exemplo, de trabalho sendo realizado, né? E aí a gente pode escrever a primeira lei da seguinte forma, né? Um du igual a dq menos dw. Apenas escrevemos a mesma, né, primeira lei em termos de diferenciais, né?
processos infinitesimais. E aí a gente pode considerar, por exemplo, né, a gente pode considerar o trabalho escrito como PDV no caso do gás, né? PDV, fica mais fácil para fazer a seguinte análise. Se é PDV, então DU vai ser, né, DQ menos PDV, perfeito? Então é simplesmente, né, escrevendo o DW em termos de PDV, processos infinitesimais. Perfeito? Agora a gente pode fazer uma análise que é a seguinte, que é considerar, né, por exemplo, o processo isocórico. Se o processo é isocórico, né, DU igual a DQ. Por quê? Porque o nosso volume não muda. O dV, né, o dV aqui, ó, dV é nulo, ele não muda nessa nossa análise, né, que nós estamos considerando que é o processo isocórico. Então, o dV aqui não muda, esse termo aqui nulo, perfeito? Anulamos ele, então fica só DU igual a DQ, integrando dos dois lados, integrando do lado esquerdo e do lado direito, chegamos então em DU igual, delta U igual a Q, ou seja, delta U é o calor. E esse calor tem duas formas, né? Existem duas formas que nós abordamos num processo a qual o volume é fixo, né? Imagina lá, água na caixa, né? Água numa panela, perfeito? A água na panela, a gente pode esquentar ela, né? Volume fixo, tampa tudo ali, né? Volume fixo. E aí a gente vai olhar exatamente isso, como que a energia interna, né, muda com o calor, né? Então a energia interna é igual ao calor, tudo que entrou de calor vira energia interna. E esse calor tem algumas formas, né? Por exemplo, Q igual a mc delta T, ou Q igual a mais ou menos, né, ml, ou um processo, né, que a gente está aumentando a temperatura, ou, né, Q é igual a ml. Então, essas duas maneiras aí, a energia interna vai mudar. Perfeito? E aí a gente tem, então, Q delta U, né, igual a mc delta T, ou delta U igual a mais ou menos ml. Essas são as duas possibilidades de mudança da energia interna, mantendo aí, né, um vasilhame com as paredes, né, fixas, né? Não estamos mudando o volume na aquisição de calor. Uma outra possibilidade que a gente pode abordar é justamente quando o calor é nulo, né? Se Q igual a zero, nós já falamos, a gente tem um processo adiabático. Eu simplesmente posso escrever, né? Se Q igual a zero, delta U vai ser exatamente o trabalho. Mas se a gente tiver, então, a gente pode escrever o trabalho como sendo integral de PDV, e eu posso colocar, né, essa integral de PDV no lugar do trabalho. Simplesmente pego lá o nosso trabalho, né, e escrevo ele como sendo integral de PDV. Integral de PDV está aqui, coloco lá. Eu tenho a outra possibilidade, né, para a mudança da energia interna, pensando aí, ó, no processo adiabático, né? Então, às vezes a gente confunde um pouco, né, o processo adiabático, calor nulo, com a possibilidade, né, algumas confusões ocorrem, com a possibilidade do sistema não ganhar energia, não mudar sua energia. Vai mudar sim, desde que exista realização de trabalho, ou seja, ou ele realiza o trabalho, ou é realizado trabalho sobre o sistema. Então são essas possibilidades de análise da primeira lei da termodinâmica, certo? Essas são as possibilidades que a gente tem. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar bastante com a primeira lei, nessas perspectivas de mudança de energia interna mediante aquisição de calor e realização de trabalho. Bem, pessoal, caloria nos alimentos, né, as chamadas quilocalorias, e as trocas de calor. São dois tópicos que serão muito úteis agora nos exercícios que nós estamos respondendo, né, que tem tudo a ver com a primeira lei da termodinâmica, né, a conservação da energia e a admissão do calor como energia que se conserva em um processo, certo? E aí, para estudar esse primeiro tópico sobre calorias nos alimentos, nós temos que recorrer a esse equipamento que é justamente um calorímetro. Então, isso aqui, ó, se chama calorímetro. O que é isso, pessoal? O que o calorímetro é utilizado? Para que o calorímetro, né, é utilizado? Basicamente, o calorímetro é utilizado para fazer um experimento
que né, isolar dois corpos, né, em trocas de calor. Nesse caso aqui, a gente vai usar o calorímetro para entender como que uma amostra, tá vendo? Tem uma amostrazinha ali, ó. Tem uma amostra dentro do calorímetro, ó. Ela é, de alguma maneira, ela é queimada nesse calorímetro. A água, né, que está aqui em volta desse outro, né, dessa outra parte do calorímetro, ela vai aquecer e esse aquecimento, ó, é verificado nesse termômetro, beleza? Então o experimento consiste basicamente nisso. A gente coloca a amostra dentro desse recipiente, o recipiente está em contato térmico com essa água aí, com a água, né, por sua vez, vai aquecer, ganhar esse calor devido à queima dessa amostra. Essa amostra pode ser várias coisas, né? Pode ser óleo, né? Pode ser açúcar, pode ser vários materiais que você pode colocar lá para que a gente possa entender como que a queima desse material, né? Como a combustão desse material vai interferir, ó, na aquisição de calor pela água, né? E observando sua variação de temperatura aqui no nosso termômetro. Então, nesse experimento, a gente consegue entender algumas coisas interessantes, que, por exemplo, a gente vê lá em tabelas nutricionais, algumas pessoas falam, mas um grama de açúcar, eu peguei uns valores aí, um grama de açúcar tem 4 quilocalorias, né? Um grama de azeite, já colocando em gramas para facilitar a nossa vida, um grama de azeite tem 9 quilocalorias. E 1 grama de óleo de girassol tem 8,8 quilocalorias. Esses valores variam, né, pouco em relação de uma tabela para outra, né, porque são resultados experimentais. Né? Às vezes o resultado experimental para fazer uma tabela foi um pouco mais, né, elaborado, mais cuidadoso. Né? Às vezes muda um pouco na vírgula, né, um valor depois da vírgula, mas no geral esses valores, né, estão em torno dessas quantidades aí. Então a gente vê muito isso. E como que a gente relaciona esses valores, né, na termodinâmica? Como que esses valores surgem num processo termodinâmico? Então o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente pega uma dessas amostras, coloca aqui no nosso calorímetro, certo? Essa amostra vai queimar, por exemplo, um grama de açúcar, coloca aqui dentro. Vai queimar, beleza? Queimando, ele vai gerar calor que vai aquecer a água. Essa água, né, esquentando, né, mudando sua temperatura, nós vamos ler essa variação de temperatura aqui no nosso termômetro. Fazendo essa leitura da temperatura, nós poderemos, né, medir qual a caloria envolvida no processo. Beleza? Justamente embasado naqueles experimentos do Joseph Black. Né? Lembrando que a água saindo, né, aumentando em 1 grau Celsius a sua temperatura, 1 grama, né, de água aumentando em 1 grau Celsius, está associado a isso exatamente 1 caloria. Então, podemos pegar, por exemplo, aqui o óleo de girassol. Vamos pegar o óleo de girassol como exemplo. Esse é um procedimento experimental. Então, vamos fazer o seguinte, a gente coloca lá no nosso calorímetro 1 grama de óleo de girassol. E aí, experimentalmente, o que a gente vai fazer? A gente vai ter alguns resultados desse processo da queima do óleo de girassol, desse 1 grama de óleo de girassol, para aquecer qual a quantidade de água? 1 quilograma de água, né? 1000 gramas de água. E experimentalmente, o que a gente obtém? A gente obtém que queimando 1 grama de óleo de girassol aqui no calorímetro, certo? Esse 1 grama de óleo de girassol queimado vai mudar essa quantidade aqui de 1000 gramas de água, 1 quilograma, vai variar essa temperatura que estava antes em 20 graus Celsius, vai para 28,8 graus Celsius. Essa é a medida da temperatura inicial e da temperatura final de quem? Da água que está aqui, ó, em contato, né, com esse recipiente que está executando a queima de 1 grama do óleo de girassol. Certo? Perfeita a ideia? Então, procedendo com os nossos cálculos, o que a gente vê? Lembrando lá que, né, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, perfeito? A gente pode executar a conta do calor envolvido. Lembrando que QMC ΔT, né? Então eu coloco lá a massa de água 1000 kg, né,
com o calor específico da água, 1 caloria por grama. E a gente pode cancelar aqui grama com grama, graus Celsius cancela. Eu vou ter então 1000, né, vezes 8,8 calorias. E aí esse valor aí, ó, de 1000, né, lembra lá que 1000 é o quê? 1000 é K, né? 1000 é quilo, beleza? 1000 é o valor de quilo. Então, lembrando aí, a gente cancela aqui esses valores de, né, graus Celsius, cancela aqui embaixo com graus Celsius, fator ele cancela, para ficar a unidade que a gente, né, está calculando no final das contas, que é a caloria. Aí esse 1000 fica na jogada, 28,8, né, menos 20 dá 8,8. E a gente obtém então no final 8,8, né, 10 ao cubo. Perfeito? É o K, é o quilo. Beleza? Então no final nós obtemos lá, ó, o mesmo valor, né? Obtemos o valor lá de 8,8 quilocalorias. Então, por que que 1 grama de óleo de girassol tem esse valor energético? Exatamente porque ele parte, né? A gente parte desse experimento e verifica que 8,8 quilocalorias ele é a energia, né, desprendida no processo de queima do óleo que vai para onde? Vai para o aquecimento, né, da nossa água. Todo esse calor, né, liberado na queima do óleo vai para a água em formato, né, de variação de temperatura. A gente pode escrever esse negócio aí também, assim, ó, 8,8 cal, né, com o C aqui, ó, maiúsculo para identificar que não são mais 1000, né? Porque normalmente na nutrição a gente percebe que nesse experimento sempre vai ficar um fator 1000 aí, sempre tem essa ordem de grandeza das calorias envolvidas, né? Então, para simplificar, para não escrever tanto esse valor, se padroniza escrever esse C maiúsculo. Também é usual escrever C maiúsculo, ou mesmo o K aqui, né, de quilo, para lembrar que é 1000 calorias, certo? Então, é importante lembrar dessa questão, e porque a gente vai usar muito essa correspondência, alguns probleminhas, né? São um fator que complementa o nosso conhecimento, para lembrar que quando a gente estiver fazendo alguma conta envolvendo caloria alimentar, essa conta ela se faz, né, razoável, né? Isso perfeitamente tranquilo devido ao nosso experimento aí do calorindo. Por isso nós podemos fazer aquela continha lá. Vamos pensar aqui quantos tem alguns problemas assim, né? Quantos lances de escada, né, o indivíduo tem que subir, observando uma determinada altura de cada lance de escada. Vamos pensar aí para eliminar, né, um certo pão que ele comeu, que tem uma quantidade de energia associada. Então, no final das contas, o que ocorre é isso, né? A gente pode fazer essa equivalência justamente porque, né, o alimento tem uma carga energética, né? Tem uma energia associada, nosso organismo consome essa energia e essa energia é utilizada para vários processos, inclusive esse, né, de subir o lance de escada, né? Subir os vários lances de escada. Lembrando também que o nosso corpo, né, ele gasta energia nas suas funções vitais, né, chamado de gasto calórico basal. Esse gasto calórico basal nos homens é diferente das mulheres e é um valor bem elevado, né? Em torno de 1.700 quilocalorias para os homens, né? Em torno de 1.300 quilocalorias para as mulheres. Então a gente gasta muita energia nas nossas funções vitais, o que não ocorre, por exemplo, né, subindo lances de escada. A gente vai fazer umas continhas e vai ver que a gente tem que subir muito lance de escada para conseguir queimar aí um pãozinho que a gente consumiu pela manhã, né? Se fosse essa a conta perfeita, né? No final das contas nós vamos verificar que o processo de queima, né, de todos os nutrientes que nós consumimos não restringe de maneira tão potencial assim nas nossas atividades físicas, né? Mas tem um custo muito energético às nossas funções vitais. Bem, a questão das trocas de calor. Bem, nesse tópico eu vou apresentar para vocês um procedimento, sabe? Um procedimento de como analisar as trocas de calor entre vários corpos. Então vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um corpo 1, corpo 2,
corpo 3, até N corpos, né, que estão trocando calor. Então, um calor 1, ele pode tanto ceder quanto receber calor. O 2 está também cedendo ou recebendo. O 3 também pode ceder ou receber, até o enésimo corpo que pode, né, ceder ou receber calor. Isso vai depender do que, professor? Vai depender se eles estiverem em temperaturas mais baixas que seus vizinhos ou mais elevadas, né? Se estiverem mudando de fase, recebendo calor, ou mudando de fase, né, reduzindo o seu calor. Isso tudo vai depender dos seus vizinhos, né? Cada corpo vai olhar para o seu vizinho e falar, ele tem temperatura mais alta que a minha. Então, na hora da gente entrar em equilíbrio térmico, né? Se ele tem temperatura mais alta, eu vou receber calor desse meu vizinho. E assim por diante. Cada um, né, vai receber ou ceder calor dependendo do seu vizinho. Certo? Então, essas trocas de calor elas podem se dar, né, de diversas formas. Então, eu posso ter, por exemplo, um calor QM igual a MC delta T. Se for um processo a temperatura variável, Q igual a integral, né, de C dt. Então, existem várias maneiras de se escrever o calor de cada um, certo? Que vai trocar com o seu vizinho. Então, eu posso tanto escrever assim, né, Q igual a MC delta T, dependendo da situação. Eu posso escrever como Q igual a integral, se for um processo de calor específico variando com a temperatura, ou um processo de mudança de fase, né, Q igual a ml, mais ou menos ml. Quando a gente escreve Q igual a mc delta T, a gente não se preocupa com a temperatura inicial, com a temperatura final, quem é maior que quem. Agora, quando a gente está trabalhando com mudança de fase, tem que saber exatamente se o corpo em questão está mudando de fase, recebendo calor, ou ele está cedendo calor. Isso tem que entrar na conta com a mão. Então, o sinal menos aqui ou mais que você escolhe tem que ser colocado com a mão. No caso do Q igual a mc delta T, não, isso vem naturalmente, né, nas trocas de calor, a partir do momento que você coloca qual temperatura, né, o seu corpo tem e qual a temperatura do vizinho que está trocando calor com ele, certo? Então, nós podemos sistematizar esse procedimento da seguinte forma. Quando a gente tem troca de calor, Q1 mais Q2 mais Q3, mais até o enésimo corpo trocando calor, todos os calores somados, eles têm que ser nulos, ou seja, o que concede calor, né, tem que somar com o vizinho de tal maneira que essas trocas de calor são nulos, ou seja, o que um concede é o negativo do que o outro recebe, percebe? Então, se há uma troca de calor entre dois corpos, um cedeu o calor Q, né, para ele menos Q, você vai ter que, na hora de escrever, né, colocar, se for, por exemplo, MC delta T, então se esse indivíduo está cedendo calor, obviamente está diminuindo essa temperatura, então a temperatura final dele, né, é menor do que a temperatura inicial, então vai surgir naturalmente o sinal menos, né, do calor. Aí o outro coleguinha dele vai receber quem? Vai receber Q também. Vai receber também o calor Q que o anterior havia cedido. Então essa troca de calor, né? 1 mais 2, se a gente tiver N, né? N corpos trocando calor, esse somatório tem que ser nulo. Beleza, gente? Tem que ser nulo. Certo? Vamos pegar um exemplo agora para ficar mais claro. Acho que talvez possa ajudar bastante. Então, vamos imaginar um corpo 1 com temperatura T1, um corpo 2 com temperatura T2. Certo? E vamos escrever os calores nessa troca. Então, eu tenho um corpo 1 aqui, ó. Tem o corpo 1, ele vai trocar calor com o corpo 2, perfeito? Então, o 1 troca calor com o corpo 2. Como nós já escrevemos aí que o T1 é maior que o T2, obviamente, né, o 2 vai receber calor no processo de termalização, né, para equilibrar as temperaturas. Então, a gente pode escrever, né, Q1, M1C, lembrando aí, vamos pensar, tanto o 1 quanto o 2 tem o mesmo calor específico, M1C, T final menos T1, e o 2, né, Q2, M2C, o mesmo calor específico do anterior, para ficar mais simples na nossa conta, na nossa análise, T final menos T2, ou seja, o T é igual para os dois, o T é o mesmo, que é o equilíbrio. Os dois corpos vão para o equilíbrio térmico, vão compartilhar a mesma temperatura.
Então, nessa jogada toda, eu simplesmente preciso escrever que a soma, né, dos calores trocados é nulo, ou seja, o que um concede é o que o outro recebe. Tudo bem? Fazendo um pouco mais dessas continhas, olha lá. M1C, né, que é o primeiro calor, ΔT mais M2C ΔT tem que dar zero. Ou seja, vamos dar uma expandida aqui, ó. M1CT, ó, eu só expandi o resultado, ó, M1C T menos M1C T1, certo? Fiz o chuveirinho aqui. Mais M2CT menos M2C T2. Tudo isso tem que dar zero. Caminhando um pouquinho, pim, 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 nossas continhas. Então eu só vou isolar, ó. Peguei o T, olha lá, peguei o T e fatorei ele. O T desse termo aqui com esse termo, ó, perdão, né? O T desse termo com o T desse termo aqui, coloquei em evidência na nossa equação, beleza? Coloquei em evidência. Então a gente vai ficar com essa equação aqui, ó, né? T que multiplica M1C mais M2C menos M1C T1 menos M2C T2. Aqui já dava para a gente cancelar, né? Se você pode observar aí, ó, já dava para cancelar o C, o seu termo comum, né? Nessas parcelas todas, né? Caminhando um pouco mais, eu vou colocar em evidência o C, beleza? E o termo que está negativo vai para o outro lado da igualdade lá, positivo, tudo bem? E aí eu posso finalmente cancelar o C, cancela o calor específico é igual, né? O termo comum a essas parcelas. Então a gente pode finalmente pegar aqui M1 mais M2, passar dividindo essa equação, né? E ver aqui, ó, passou dividindo e eu tenho finalmente a temperatura de equilíbrio do sistema. Fazendo simplesmente, né, a análise da somatória dos calores trocados igual a zero. Então é isso aí, gente. Vamos resolver os exercícios, né? Então vamos resolver os exercícios. Lembrando aí que lembrando de fazer essa continha, ó, dos calores somados, né, iguais a zero, certo? Então é isso aí, gente. Vamos para os exercícios agora e dúvidas na sequência. Um abraço a todos, tudo de bom.